Hoje é dia 5 de janeiro de 2020, solenidade da Epifania do Senhor, um domingo. A cor litúrgica é o branco. O santo do dia é São João Nepomuceno Nilman. A primeira leitura será do livro de Isaías, capítulo 60, versículo de 1 a 6. O salmo responsorial será o Salmo 71. A segunda leitura será o livro de Efésios, capítulo 3, versículo de 2 a 3 e versículo de 5 a 6. O evangelho será o Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na primeira leitura da nossa liturgia da palavra, vem nos convidar a deixarmos Deus ser luz na nossa vida. A luz, ela afasta de nós a escuridão. E a escuridão, como sabemos muito bem, é o pecado. É tudo aquilo que nos afasta do reino dos céus, da vida eterna, da nossa salvação após a nossa morte carnal. Por isso precisamos de nos preocupar constantemente em nos afastarmos de qualquer tipo de pecado, de tudo aquilo que pode nos fazer cair em tentação. Porque Deus, sendo a luz dos nossos caminhos, iluminando a estrada pela qual nós precisamos de passar, nos mostrará claramente como podemos nos salvar para a vida eterna e não perdermos a nossa vida somente no plano terrestre, ficarmos vivos apenas aqui e depois daqui não termos mais vida alguma. E é isso que nos convida a primeira leitura de hoje, a deixarmos, independente do nosso status, deixarmos que Deus seja a luz do nosso caminho. Se temos um posto de cargo superior, que nós possamos deixar Deus nos guiar para que as pessoas possam ser luz na nossa vida e para que possam alcançar o reino dos céus através da nossa luz que Deus nos dará, através do Espírito Santo. Esse é o convite da nossa liturgia de hoje. Vamos ouvir a primeira leitura. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Levanta-te e acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas, carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte. Pois com eles viram as riquezas de além-mar e mostraram o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã e Efá, a ti cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso, e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial vem nos falar sobre a adoração a Deus. Como sabemos, Deus sempre está a nosso serviço, sempre nos dando coisas boas em nossas vidas, desde que nós trilhemos a luz dos teus caminhos. Dessa forma, nós alcançando aquilo que nós desejamos, nós devemos render glórias, graças, louvor e adoração a Deus. A adoração mostra que nós temos respeito ao Senhor, temos respeito e amor a tudo aquilo que Ele tem por nós. Infelizmente, nós temos o hábito de ir contra aquelas pessoas que querem nos ajudar e que nos amam. Um exemplo bom são os nossos pais. Muitas vezes os nossos pais querem nos mostrar os melhores caminhos a seguir e nos mostrar como devemos fazer para sermos pessoas melhores. E no fim das contas, nós acabamos ficando com raiva deles, mesmo sabendo que o que eles querem fazer para nós é nos ajudar e nos mostrar quais são os caminhos corretos. Deus, da mesma forma, mas um pouco diferente de nós,
Nós temos o hábito de querer impor as coisas às pessoas e às vezes somos pais que querem o bem, mas queremos impor a força aos nossos filhos. Deus não. Deus nos mostra quais são os caminhos corretos e nos dá a liberdade para escolhermos os caminhos certos. Nós, pais, também devemos agir da mesma forma, mostrar os caminhos corretos aos nossos filhos e deixar que eles escolham o que é melhor. E, acima de tudo, aceitar a escolha deles, assim como Deus aceita as nossas escolhas. Vamos ouvir o Salmo Responsorial de hoje. Salmo Responsorial. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá e grande paz, até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Tarse e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. A segunda leitura vem nos falar sobre a revelação que Deus nos fez através do Espírito Santo. Jesus Cristo nos trouxe essa oportunidade de conhecer através do Espírito Santo a oportunidade de estarmos mais próximo de Deus através das nossas orações. Infelizmente, as gerações passadas não tinham essa oportunidade de estarem tão perto de Deus como hoje. Cada um de nós temos essa oportunidade. Hoje, basta ajoelharmos no chão e pedirmos a Deus que Deus estará nos ouvindo e buscando atender às nossas necessidades. É claro que existem condições para isso. Sobre qualquer coisa nas nossas vidas, há condições para alcançarmos as coisas. E para alcançarmos a Deus, as condições estão em obedecer os mandamentos que Ele enviou através de Jesus Cristo. É fato que muitos de nós, por causa do nosso pecado, não conseguimos obedecer os mandamentos de Deus, principalmente se tratando de amar a Deus sobre todas as coisas. É mais fácil amarmos o nosso irmão, idolatrarmos às vezes uma mulher, um outro homem, um artista, do que idolatrarmos a Deus, darmos o amor devido e a adoração devida a quem nos criou e a quem é responsável pela nossa vida. E é isso que nos convida hoje a segunda leitura. Vamos ouvi-la. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério. Este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O nosso Evangelho de hoje vem nos falar sobre o nascimento do Filho de Deus, sobre Jesus Cristo. Herodes havia recebido a notícia que provavelmente havia nascido o Filho de Deus. E, como sabemos bem, já havia sido anunciado por alguns profetas que Jesus viria para essa mudança e essa transformação no mundo. Herodes, de fato, ficou
preocupado porque ele era o poderoso da época. Ele era o rei que dominava e controlava toda aquela região e corria o risco de perder o seu poder em função do nascimento do Filho de Deus. Na sua cabeça ele tinha que Jesus, o Filho de Deus que nós conhecemos, seria um homem poderoso, manipulador e que agiria com autoridade sobre as pessoas e que ele, dessa forma, acabaria perdendo o seu posto. E o povo agiu também de forma preocupada, pois não sabia como seria esse novo reinado, alguns com alegria e outros com tristeza, simplesmente pelo medo de perderem aquilo que haviam conquistado na vida. Mudanças de governos às vezes causam esse tipo de preocupação, se será bom ou se será ruim. E de fato, Herodes ficou muito preocupado com esse tipo de coisa, pois ele estava do lado dos poderosos. Já as pessoas humildes estavam agradecidas a Deus por enviá-lo, pois haveria transformações e estavam cansadas de serem praticamente tratadas como escravos. Dessa forma, Herodes enviou 3 reis magos para poder encontrar o Filho de Deus, o conhecido que nós conhecemos por Jesus Cristo, o Messias pregado pelos profetas. Ao encontrá-los, ficaram cheios de alegrias e renderam graças a Deus. E como sabemos, deram até presentes ao Filho de Deus. Diferente daquilo que às vezes o rei Herodes esperava, que eles voltassem para entregar o Filho de Deus de mãos beijadas para ser sacrificado. Dessa forma, nós conhecemos a história de Jesus, que foi praticamente perseguido desde a sua infância, que ao saberem do seu nascimento, estavam preocupados em perder os seus status e seus poderes. E às vezes nós mesmos passamos por isso. Às vezes nós estamos tão acomodados em nossa situação, em um posto de trabalho, com nossa família, com nossos relacionamentos, que quando aparece alguma ameaça em nossas vidas, nós nos tornamos preocupados e às vezes pecadores por isso. Às vezes temos um bom casamento e de repente aparece alguma pessoa tentando conquistar o nosso marido ou a nossa esposa. E é aí que mora o pecado. E às vezes nós agimos de forma irracional e agimos com pecado contra as pessoas. Tratamos às vezes os nossos maridos e as nossas esposas com desconfiança, sabendo que nós oferecemos a eles o amor, o respeito e a fidelidade. Nós precisamos de ter confiança em nossos parceiros, mesmo sabendo que são pecadores, que podem estar sujeitos a cair em pecado. Mas nós também não podemos tratar mal aquele que tentar conquistar os nossos parceiros, primeiro porque são pessoas humanas e pecadoras, mas nós estamos sujeitos a cair em pecado. Mas nós também não podemos deixar o mal nos consumir e agir de forma irracional nessas situações. Sabemos que é difícil isso. As situações normais de hoje em dia, as pessoas agem com violência e com agressões. Porém, acabam perdendo a oportunidade de viver o reino dos céus. Lutar contra o pecado é uma batalha diária e difícil. Sabemos muito bem disso porque a porta é estreita para o reino dos céus. Mas a porta para o pecado, para agirmos de forma errada, de forma pecaminosa, de forma agressiva, a tratar o outro com ódio, a porta para isso é uma porta larga, uma porta onde nós podemos passar com facilidade. Por isso precisamos de lutar constantemente contra esse tipo de batalha que é extremamente difícil. E há várias outras batalhas parecidas com essas que são extremamente difíceis de lutar. É melhor que você às vezes se afaste, caso venha acontecer de uma traição ou algo parecido, se afaste da pessoa que você entregou o seu coração do que você cometer um pecado. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente
e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhe onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente, quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.